Olá, seja bem-vindo ao Resenha Simples. Eu sou o Wellington e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a relíquia de Eça de Queiroz. Fado veio ao mundo num dia de primavera. Muito bem, então hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre esta que é uma das principais obras de Eça de Queiroz, né? E no início o nosso autor já mostrou para mim que aquela minha expectativa de acabar logo com um livro, dando o devido respeito à obra, essa expectativa ela não seria realizada, né? Pela própria escrita, pelo próprio estilo do Eça de Queiroz, que acaba demandando para o leitor uma necessidade maior de atenção, de dedicação para que ele possa apreender tudo aquilo que o autor está dizendo, tudo aquilo que ele está querendo transmitir. Bom, depois que você se acostuma com o estilo do Eça de Queiroz, pelo menos para mim a leitura se tornou mais natural, mas nem por isso ela se tornou, digamos, mais rápida. Vamos falar um pouquinho sobre o Eça de Queiroz, afinal este é o primeiro livro que eu faço resenha, né, que eu comento aqui no Resenha Simples. Então vamos conhecer um pouquinho sobre este grande autor. Ele é considerado o maior autor, o maior escritor português de prosa do século XIX. Ele nasceu ali no finalzinho da primeira metade daquele século, em 1845. Ele é filho de pai brasileiro com mãe portuguesa, e essa relação não era bem aceita por algum motivo na sociedade daquele tempo, tanto que a mãe só veio se casar com o pai de Eça de Queiroz quando ele tinha 4 anos, né? E a vida do Eça de Queiroz foi meio de peregrino, em casa de parente, na casa dos avós. Muito cedo também ele passou a frequentar um colégio interno e, de qualquer forma, de certa forma, essa falta de referência familiar ela está presente em muitos dos personagens principais das obras de Eça de Queiroz. Mas, de qualquer forma, continuando aqui falando um pouquinho do autor, ele se formou em Direito em 1866, em Coimbra, mas já se enveredou para o lado do jornalismo. Ele esteve envolvido na questão Coimbra, que foi a disputa ali entre românticos e realistas, que teve como principais personagens o Antônio Feliciano pelo lado dos românticos e o Antero de Quintal pelo lado dos realistas, né? Então era aquela disputa sobre a linguagem, sobre o que é poesia, sobre o que é literatura, o romantismo criticando o realismo dizendo que o romantismo era algo ultrapassado, e Eça de Queiroz ele esteve envolvido nessa batalha que acontecia muito através de colunas de jornal, cartas abertas, enfim, por meio da escrita efetivamente. Ele também fez parte, junto com o Antero de Quintal, da geração de 70, que era um grupo de escritores que buscavam discutir e introduzir na sociedade portuguesa ideias do âmbito cultural, do âmbito social, filosófico, político, né? Além também de questionarem os padrões de vida, ou pelo menos a decadência dos padrões de vida dos portugueses. Para isso, eles fizeram uma série de conferências, chamadas Conferências do Cassino, que não foram conferências que chegaram até o fim, porque foram proibidas, pois o governo, a sociedade acreditava que elas causavam muitos problemas, muitos burburinhos desnecessários. Eça de Queiroz, ele entra na administração pública em 1830 e já em 1873 ele começa a sua carreira diplomática como cônsul em Havana, em Cuba, obviamente muito antes do golpe catrista que tornou a ilha uma ilha socialista. Ele também foi cônsul em Newcastle e Bristol na Inglaterra e, por fim, chegou, digamos, ao ápice da vida de cônsul, que era se tornar, naquela época, cônsul em Paris.
Alguns críticos dizem que, alguns biógrafos dizem que Eça de Queiroz tentou também o consulado brasileiro, mas acabou não sendo enviado para cá. Como escritor, alguns poucos críticos dizem que Eça de Queiroz teve duas fases, né? Uma antes e outra depois do seu casamento, que aconteceu quando ele tinha 40 anos, isso foi em 1863, e outros, a maioria, acabam afirmando que Eça de Queiroz passou por três fases, né, durante seu processo de escritor. A primeira, ela trazia muitas marcas românticas ainda, né? Já na segunda, a fase da afirmação do realismo, do naturalismo, né, com todos os seus ideais, com todas as suas características. E a terceira fase é a fase onde ele começa a abandonar esses rigores, existe um certo desencantamento em relação às próprias expectativas do realismo e entra numa fase chamada fantasista. Aliás, esse termo foi criado, ou foi cunhado pelo próprio Eça de Queiroz, e é nessa fase que, na verdade, me parece muito mais nessa fase em que eu acredito que Relíquia esteja presente. A maioria dos autores, a maioria dos críticos literários dizem que a Relíquia é o último livro da segunda fase, que é a fase da afirmação do realismo. Mas já aqui a gente encontra esse desencanto, um certo ironia em relação ao cientificismo, enfim, algumas características estão já dessa terceira fase estão presentes aqui. Em Portugal, em que momento histórico está Portugal que é a base do surgimento do realismo? Já havia acontecido a Revolução, então a monarquia passa a ser a monarquia parlamentarista e, de certa forma, existe uma alternância que alguns críticos acreditam que que era um sinal de instabilidade, e outros acreditam que era um sinal bom, né, que é a alternância de poderes nos ministérios. No entanto, Portugal é considerado um país atrasado quando comparado a outros países da Europa. É um país no qual a realidade agrária tem muito, muito peso. Ele está vivendo ali o período ainda da regeneração, que iniciou-se lá em 1851. É um período também de muitas reformas, especialmente aqui a gente pode destacar o fontismo, que foi uma série de obras de adaptação, de urbanização e de industrialização de Portugal. Neste momento há um enriquecimento muito grande, do enriquecimento burguês muito grande, mas ao mesmo tempo é um período de decadência dos valores do mundo burguês. Está havendo a mudança do centro político e artístico de Coimbra para Lisboa, e também a gente vê ali um ambiente em que começam a crescer os jornais, as editoras. Esse é o panorama de Portugal que era a base do surgimento no momento do surgimento do realismo. E quais eram as propostas do realismo? É uma reação, antes de tudo, ao romantismo, e em Portugal especialmente a romantismo tardio, que era a causa dos debates lá, especialmente da questão de Coimbra. Mas é interessante que na literatura portuguesa algumas coisas permanecem bem presentes, e uma delas é o fato de os personagens, de alguma forma, sempre se tornarem uma espécie de personificação de Portugal. Camões fez isso em Lusíadas, né? O Vasco da Gama, de certa forma, é a personificação de Portugal. Almeida Garrett também faz isso, e o Eça de Queiroz, de alguma forma, também traz essa personificação de Portugal nos seus personagens, traz toda a história de deslocamento, de conquista e também do esfarelamento de todo esse império português. Bom, se Gustave Flaubert ele é considerado como o primeiro autor que escreveu um romance realista, o Eça de Queiroz ele é considerado o autor que inaugura o realismo em prosa em Portugal. E a prosa realista ela tem algumas características, claro, que envolvem também as características do
do realismo, é o objetivismo, é o impessoalismo, é a busca de captação do tempo real. A mulher aqui, diferente do romantismo, ela não é mais idealizada e também não existe mais aquele amor romântico que beira o platonismo, digamos assim, né? E os relacionamentos amorosos, eles são mascarados muitas vezes pelos interesses pessoais nas prosas realistas. As descrições dos personagens são objetivas e também da realidade. A narrativa geralmente é longa e lenta, como eu disse lá no início da nossa conversa, e existe uma exploração psicológica da narrativa e também um detalhamento dos problemas que estão ali ambientados na narrativa. Eça de Queiroz, né, falando diretamente do Eça de Queiroz como um autor realista, ele traz muitas novas formas de linguagens, neologismo, ele critica valores burgueses, critica a igreja, ao mesmo tempo ele acaba trazendo temas simples e cotidianos, que é uma característica do próprio realismo, se voltar para o cotidiano, para o trabalho. Tem uma ironia fantástica, tem um humor sensacional, ele realiza muita crítica social, até por voltar os olhos para as coisas cotidianas, ele realiza uma crítica social bem intensa. E uma outra característica é o impressionismo que existe nas obras de Eça de Queiroz. O livro A Relíquia, ele foi escrito em 1887, e por incrível que pareça, foi uma informação que me surpreendeu. A primeira publicação dele aconteceu no Brasil, no jornal A Gazeta de Notícias, que era um jornal para o qual o Eça de Queiroz fazia contribuições constantes. Feito este apanhado geral e não tão específico de todo esse ambiente do realismo, de Eça de Queiroz e da obra, falar um pouquinho sobre essa edição do Ateliê Editorial. É uma editora que eu gosto muitíssimo, especialmente por se dedicar muito a editar e colocar no mercado clássicos da literatura. Essa aqui é uma edição aparentemente de bolso, claro, por essa característica, a distância entre as letras e o próprio tamanho da fonte são um pouco reduzidos, mas ao mesmo tempo isso não desabona em nada a excelente diagramação que existe no livro. No finalzinho tem uma coisa muito interessante, que todos os livros da Ateliê Editorial têm, e isso não se encontra em todos os livros, que é o fato dela fazer aqui um resumo, título, autor, aí fala o formato em que o livro foi editado, a tipologia, o papel usado. Eu acho isso muito legal quando a editora se dispõe a dar essas informações. Eu gosto muito de saber esse tipo de informação. Talvez para você não seja nada relevante. Bom, mas essa edição aqui, ela tem apresentação e notas do Fernando Marcílio. O que eu considerei? A apresentação, eu confesso que eu só li no final, porque eu comecei a fazer a leitura e percebi que haveria uma série de spoilers. Eu acho, não sei, aqui é considerado roteiro de leitura, mas na verdade ele conta toda a história de uma maneira obviamente muito sucinta, mas acho que não deveria estar ali, pelo menos para quem nunca leu o livro, pode, digamos, tirar um pouco das surpresas que envolvem o livro. Mas existem muitas outras informações muito interessantes, o tempo em que foi escrito, informações sobre a própria vida do Eça de Queiroz. E, como eu disse no início, é uma leitura densa, mais até do que os Maias, que eu já havia feito a leitura há alguns anos. Mas, como eu já disse no início também, depois se acostuma a essa característica do autor, esse estilo do autor, a leitura fica mais natural. E o humor do Eça de Queiroz é fantástico. Eu dei boas gargalhadas lendo o livro. Às vezes minha esposa estava perto e ela olhava para mim, ela tinha sobre o livro, assim, sobre o livro. Tem cenas aqui hilárias mesmo, né? Até eu me lembro quando eu coloquei também lá no Instagram, não sei se você sabe, o Resenha Simples tem Instagram. Siga lá que volta e meia
eu faço publicações falando dos livros que eu estou lendo, colocando frases de alguns livros, né? Enfim, me siga lá também no Instagram. Bom, mas eu estava lá no Instagram e coloquei que estava lendo a Relíquia e a Diana Polo, que é que tem um perfil lá chamado Lendo Lendo com os Filhos. Eu nem acredito nem sei se ela vai ver essa resenha, mas lá quando eu coloquei que eu estava lendo a Relíquia, ela falou assim, eu dei muitas risadas com esse livro, e de fato ela estava, naquele momento eu já havia dado boas risadas e confirmei a informação dela, embora existam outras características que, digamos, diminuem um pouquinho esse humor, mas isso aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Bom, o fato é que a Relíquia, ela não está entre os livros que eu mais gostei de ler, né? Ela não estará configurada nas listas dos meus livros preferidos, eu acho que principalmente pelo fato de que, embora ele já estivesse longe daquela primeira fase do realismo ali, da afirmação do realismo, como disse, alguns críticos colocam a Relíquia como o último livro dessa segunda fase, ainda está muito presente aqui um desejo de crítica através do choque, né? De chocar o leitor através de caricatos, através da forma como ele fala daquilo que ele quer criticar, a sociedade, a igreja, a devoção. Então, o livro não foi das leituras mais, digamos, apesar de todo o humor, não foi das leituras mais agradáveis. Bom, cabe a pergunta aqui se até que ponto esse livro também não traz alguma coisa de autobiográfico, né? Afinal de contas, o principal personagem, o Teodorico, ele não tem referência familiar também, a mãe morreu, o pai também, ele é criado por uma tia, que é a dona Patrocínio, também se forma em Direito, em Coimbra. Enfim, ele tem vários aspectos aqui que fazem lembrar a própria biografia do autor. Mas deixando um pouquinho de lado essa questão se o livro tem algumas características de autobiografias do autor, o fato é que a Relíquia é uma autobiografia, digamos assim, do narrador, que é o personagem principal do livro. E não é uma autobiografia escrita sem propósito, ela tem um propósito que ele já diz no início do livro. Ele escreve como resposta aos relatos de viagem do historiador que o acompanhou na sua viagem à Terra Santa, que é o Topísios. Então lá ele escreveu coisas que humilham o Teodorico, nosso personagem principal, então ele escreve esse relato da vida dele como resposta para trazer a verdade dos fatos, principalmente para apresentá-las à sociedade liberal que ele chama de onipresente e onisciente. E em vários pontos do livro o narrador vai dar pequenas alfinetadas no historiador ao ridicularizar os seus conhecimentos que seriam completamente irrelevantes para a história da humanidade. Bom, desde o início do relato, o nosso narrador ele já vai dando sinais de algo que é muito marcante na sua personalidade, que é a questão da dubiedade, né? Dubiedade. E essa característica ela vai acompanhar o narrador durante toda a sua vida, durante todo o livro. De que forma, né? Ela é identificada na vida profana que ele leva e na encenação de uma vida devota. Uma outra característica também na escrita do nosso narrador é a questão do tempo, a captação do tempo que eu falei lá no início, né? A infância ele passa muito rapidamente, a juventude também, e as marcas dessa mudança da infância para a juventude são sempre marcas relacionadas ou aos sentimentos que mudam, ou seja, coisas muito próprias do homem ou aspectos exteriores. Então, mas passa muito rapidamente esse período. A questão do tempo é muito interessante de se ver porque o Eça de Queiroz ele consegue imprimir um ritmo muito interessante. Quando ele quer passar para o leitor a sensação de
que as coisas passam muito rápida, você sente essa rapidez na forma, no estilo do autor, quando ele quer transmitir uma lentidão no tempo, a forma como ele escreve transmite também isso, e aí vem a questão do impressionismo, que é muito característico do Eça de Queiroz, e para realizar esse impressionismo ele também acaba se utilizando muito de sinestesia, que é a mistura de sentimentos, né, de sentimentos, não, perdão, de sensações. Então é o céu macio, é o ar que é doce. Então é muito interessante notar isso, que ele faz com uma sutileza e uma beleza muito grande, o Eça de Queiroz. Mas talvez, pelo menos na minha opinião, os principais fios condutores dessa obra seja ali o entrelaçar do sagrado com o profano, o entrelaçar da ostentação com a religiosidade, do comportamento e o interesse, e também uma outra característica também seria as alfinetadas constantes no romantismo. Ou, ora, ele vai usar termos do romantismo mas completamente distantes da realidade em que eles seriam usados por aquela escola. Ora, ele vai dar aos alguns personagens características românticas, mas de uma maneira pejorativa, e outras também ele vai usar temas românticos, como por exemplo a paisagem idílica, mas cheia de sensualidade erótica. Então essas alfinetadas também são, não o fio condutor, mas estão muito, muito presentes na obra. Uma outra coisa que também ficou marcada nessa obra, que saindo um pouco do narrador, mas falando do autor, são os sinais de descrença em relação aos ideais do realismo, ou até mesmo a radicalidade com que eles eram pregados, com que eles eram afirmados. Existe uma descrença muito grande em relação a isso, existe já um afastamento bem perceptível, pelo menos eu notei isso na obra, e também em relação à descrença, um desencanto em relação às ideologias, aquelas que eram, digamos, que estavam na base do surgimento do realismo, o socialismo, o cientificismo, enfim, um desalento já em relação a essas coisas. Bom, de uma maneira bem resumida, a história trata da busca interessada em agradar a Dona Maria Patrocínio, que é a Titi. E qual é o interesse nesse agrado? É de ganhar parte ou toda a sua herança. Afinal, a Titi é uma pessoa de muitas, muitas posses, e é sempre, como é dito muitas vezes no livro, é necessário agradar e obedecer a Titi em tudo. E nessa busca desenfreada em agradar a Titi, nós seremos presenteados com as cenas de máxima hipocrisia que você possa imaginar. Por exemplo, Teodorico, ele não suporta nada, ele tem uma grande abominação à prática devocional, mas ele não deixa de realizá-la por medo e por dependência da Titi. Além disso, também, por ambição, muitas vezes ele vai segurar a sua ira, o desejo que ele tem de que sua tia morra, mas a sua ambição faz com que essa ira seja guardada. Os 2 primeiros capítulos, na verdade, tratam da infância, da juventude, do momento em que Teodorico está em Coimbra estudando, e da primeira parte da viagem. E, obviamente, aqui não se pode negar, não se pode fechar os olhos para o talento que essa de Queiroz tem de fazer esse entrelace entre o profano e o sagrado, né? Às vezes de forma bem sorrateira. Então, é a relíquia real que a sua tia deseja, que se envolve com aquilo que é o verdadeiro sentido de relíquia para o Teodorico, que está muito mais envolvido a questão profana, né? As sensações que Teodorico tem, elas são envoltas de termos religiosos, digamos, ou seja, são os seus instintos mais baixos, digamos assim, envolvidos por termos religiosos. A maneira como o autor principal ele troca as suas obrigações devotas, os seus compromissos devotos, pelos
prazeres da carne. Então, a capacidade de escrita, o estilo do autor que usa advérbios de maneira bem abundante, né? E é muito interessante como o Eça de Queiroz ele usa os advérbios, até mesmo às vezes dando um novo sentido para eles, né? Mas apesar de todas essas características e virtudes do Eça de Queiroz, que são inegáveis, são muito perceptíveis nas suas obras, a minha questão com, especialmente agora, a Relíquia, é que a vontade de Eça de Queiroz de mostrar o quanto é vazia a devoção do seu narrador, nessa vontade ele acaba extrapolando no seu objetivo de chocar, né? Eça de Queiroz consegue em outros momentos ser muito sutil, né, nesse entrelace entre o sagrado e o profano, entre o religioso e a ostentação. Consegue falar de maneira sutil também assim, como a hipocrisia da devoção, que já seriam suficientes para mostrar aquilo, melhor, levar ao autor o quanto o Teodorico ele é hipócrita, né? Não sei se porque naquele momento do realismo estava muito em voga criticar a igreja, e Eça de Queiroz é um filho do seu tempo, ele está no meio dessa moda de criticar ferrenhamente a igreja. Então parece que para se destacar se todo mundo está falando mal, tem que falar mal num nível diferente, né? Então existe essa amplitude na crítica, no desejo de chocar, que na minha opinião é meio desnecessária. Para você ter uma ideia, em alguns momentos parece que, sabe aquelas exposições que tem todos os tipos de quadro e de obras de arte que tem como só objetivo, de alguma forma, ofender a fé alheia, ou principalmente a fé cristã? Por vezes foi assim que eu me senti durante a leitura da Relíquia. Para você ter uma ideia, num pequeno trecho da narrativa, quando o narrador está falando de uma religiosa e da vida religiosa em si, vejam bem, isso é um pequeno trecho, tá? Ele vai usar os seguintes termos: inutilidade, falta de vigor de vida, Deus morto, e toda essa cena é fechada com a imagem de um cão morto. Então você vê como ele deseja levar ao mais profundo esgoto, né, a mais profunda fossa, a ideia da fé, né? E logo depois disso ele vai ligar a vida devassa, a vida de alegria e a vida de vitalidade. Então essa é a minha principal questão com a obra. Mas isso ainda está ali nos primeiros 2 capítulos do livro, e logo no terceiro vem um capítulo bem inusitado. É um capítulo inteiro falando de um sonho que Teodorico tem. Ele já está lá na Terra Santa. E aí até você tem a ideia, pensa assim, nossa, acho que o Teodorico vai se converter. Mas não há mudança nenhuma. O sonho só revela, só confirma os aspectos psicológicos, né, do protagonista, né? Toda a sua hipocrisia, todo o seu desejo de glória ou de vanglória, enfim, todos esses aspectos estarão presentes ali, né? Ele vai continuar no sonho, trocando os momentos de que ele pode ter uma experiência espiritual por momentos de prazer. Tem um momento em que ele está no templo de Jerusalém e ao invés de se maravilhar com o templo, ele vai se encantar com a beleza das mulheres hebreias, né, que estão ali. Em outro momento, na crucificação de Cristo, ele está prestando atenção, na verdade, a um tocador de lira, que o historiador, que também está presente no sonho, pede que aquele músico ele toque algum verso para eles. Uma outra coisa interessante também que o Eça de Queiroz faz, quando o narrador fala do seu sonho ali no meio do livro, é que ele vai trazer como que os judeus, principalmente
os sacerdotes judeus, né, eles viam Jesus, as conjecturas que eles faziam, as acusações que eles tinham. E, assim, algumas vezes são interessantes, outras você vê que é um equívoco tremendo, ou do narrador ou do autor. Aí fica a seu cargo entender. Entretanto, uma coisa que é bem interessante no relato do sonho, ele busca mostrar muito a indiferença do mundo ao sacrifício de Jesus, como Jesus é completamente desconhecido do mundo, né? Não há tanto erro, digamos assim, nisso, né? O sacrifício de Jesus tem essa beleza. Jesus realmente, tudo a sua prova de amor passa desapercebido praticamente por todos os homens de seu tempo, né? E o Eça de Queiroz, ele busca deixar isso bem claro, mostrando que as pessoas viviam a sua vida normal, suas rotinas, enfim, nada muda em função do sacrifício de Jesus. As conclusões do sonho, né? Por mais que exista essa coisa interessante de mostrar a visão do judeu para com Jesus, por mais que exista ali a tentativa de mostrar o desprezo do mundo para com o sacrifício, a conclusão, na verdade, do sonho e do autor é mais do mesmo, né? É colocar em dúvida a ressurreição de Jesus, por mais que exista alguma renovação, o final é esse, não existe nada de extraordinário nisso, né? Essa já é uma dúvida que as pessoas tentam implantar, de que Jesus não haveria ressuscitado. E de que a religião católica seria apenas mais uma. E aqui eu lembro que um pouco antes da viagem, ou melhor, durante a viagem, um pouco antes desse capítulo do sonho, Teodorico tem um outro sonho que aí é com um demônio triste. É isso mesmo, é o demônio triste, porque é o momento em que Jesus Cristo está morrendo, eles estão vislumbrando isso, e aí o demônio fala, mais uma religião, e o demônio está entristecido porque ele quer levar a alegria para as pessoas através do prazer da carne, e as religiões impedem-o de fazer isso, e Teodorico vai tentar consolá-lo também dessa que, não fique assim, haverá outras oportunidades, enfim. Então, essa ideia se interliga, né, do final do sonho do Teodorico, do capítulo do sonho, com este sonho que antecede no capítulo 2, mas se eu não me engano. O fato é que o sonho acaba e o capítulo também se encerra, o capítulo 3. Toda a viagem continua, tem a volta de Teodorico para Portugal e toda a derrocada dos seus planos de conseguir a herança da Titi também vai se desenrolando até o final do livro. E aí eu não vou entrar nos meandros de como se deu essa derrocada, de porque vale a pena a ler, porque volta e meia você está sempre, não, vai ser agora que vai dar errado, não, vai ser agora que vai dar errado. E a forma como acontece é muito, muito engraçada, cheia de humor, cheia de ironia, então vale a pena você ler. E no final do livro, o nosso narrador terá uma experiência mística e, claro, não será uma experiência de conversão, pelo menos não no sentido religioso da palavra. Não vamos esquecer que o nosso autor ele despreza toda forma de religiosidade, devoção, de fé e de dogma. Muito pelo contrário, essa experiência, digamos assim, ela vai, digamos, coroar o pensamento de Eça de Queiroz, né? Porque ela vai estar permeada pela ideia do império da razão. Jesus, ele não é nada mais, nada menos do que uma forma pela qual a consciência ela busca se manifestar ao homem. Uma coisa que eu achei bem interessante, que vale a pena, na minha opinião, comentar, é aquela questão que eu falei da personificação de Portugal nos personagens. Dona Patrocínio, de certa forma, é a personificação de Portugal, por mostrar que a antiguidade impede o progresso do homem e muitas vezes o progresso está ligado à completa liberdade de seguir os seus instintos carnais, e também
a religiosidade, que atrapalha também o progresso do homem, ou a tolice, ou assim, o atraso mental em acreditar nas coisas mais estúpidas. Tem coisas que você vê ou você lê o Teodorico escrevendo para a tia ou falando para a tia que ele teria tido experiências espirituais, que você pensa assim, como é que ela está acreditando nisso? Então, na minha opinião, essa tolice, ela também, de certa forma, carrega por conta dessa tolice, a Dona Maria Patrocínio, ela também carrega essa personificação de Portugal e uma crítica de Eça de Queiroz à sua pátria. É claro que também Eça de Queiroz ele critica diretamente a igreja e a sociedade através da compra de coisas santas, de relíquias. Existe, obviamente, uma crítica muito direta nisso, especialmente no final do livro. O próprio Teodorico, ele é, pelo menos na minha opinião, uma forma dessa personificação na medida de busca de coisas fúteis, na sujeição às pessoas que possuem dinheiro, que possuem poder, nas conquistas desnecessárias ou inúteis, né? E vamos lembrar todo o processo de expansão do Império Português. E ao mesmo tempo, Teodorico é alguém preso às conquistas do passado, tanto dele quanto do seu próprio país. Existe um personagem que aparece rapidamente, que é o Alpedrinha, seu nome é Alpedrinha, e que ele viajou muito, mas foi tão pródigo, gastou tanto, que acabou virando um serviçal, mas que não abandona as suas veias de exploração, de conhecer e conquistar novos mundos, o que também me parece, também nesse caso, o Fernando Marcílio, ele também salienta isso, que é também uma referência à própria nação portuguesa, que buscou expandir, mas que não soube fazer uso de tudo aquilo que ela havia conquistado e acabou como uma nação atrasada, mas ainda ligada aos desejos de conquista e ali arraigada a toda essa tradição. E eu fico pensando também até que ponto o próprio capítulo do sonho não é uma crítica à sociedade portuguesa, uma sociedade que vive presa a uma religiosidade arcaica, segundo a visão do autor, que impede o progresso, assim como os sacerdotes judeus do templo de Jerusalém buscavam, apegados a esse passado glorioso e religioso, eles se submetiam a muitas coisas em relação ao Império Romano para que toda essa glória não fosse derrotada, fosse exterminada da face da terra. Então, talvez o sonho possa também ali carregar uma espécie de personificação da nação portuguesa. E por fim, o livro se encerra com a grande lição de moral do narrador ou do autor, por assim dizer, que é a inutilidade da hipocrisia. E é uma reflexão que vale a pena ser feita também por nós, afinal, essa inutilidade é tão real naquele período histórico, naquele momento em que o livro foi escrito, como também nos tempos atuais. É necessário a gente refletir sempre na sinceridade que existe nas nossas ações, porque também hoje é inútil ser hipócrita. Eu lembro muito bem dos ensinamentos do meu saudoso pai, quando eu era garotinho. Ele dizia: olha, não tente ser alguém que você não é, porque quando descobrirem, quem vai ficar feio na história e passar vergonha vai ser você. Enfim, além dessa lição de moral, eu percebi também, ao final do livro, tive uma sensação muito maior da negação de tudo, da religião, dos dogmas, das ideologias, da filosofia vigente, um certo ar de desilusão, que talvez seja a manifestação da desilusão para o próprio autor, que já está mudando de fase de vida, digamos assim. E existe uma negação nisso tudo, uma negação muito importante, que é a negação da própria verdade ou da existência de alguma verdade.
A verdade, então, seria, segundo o próprio autor, aquilo que qualquer pessoa tivesse a disposição e a coragem de afirmar. Ou seja, já que não existe verdade absoluta, vale a verdade que alguém afirma com coragem. Bom, o livro é um livro que, como eu já disse, não estará entre os meus preferidos, mas é inegável dizer que o Eça de Queiroz é um grande escritor. A capacidade que ele tem de imprimir ritmo em cada parte da narrativa. Se ele está no lugar tumultuado, você sente esse tumulto, a sensação de tumulto na leitura daquele trecho. Se é um trecho que ele está correndo, você sente esse ritmo também na leitura. A capacidade dele de inovar nos termos, os neologismos, a nova significação que ele dá a muitos advérbios, o que ajuda na questão da sinestesia, na questão do impressionismo, o uso que ele faz das palavras para ajudar nessa busca de causar no leitor uma impressão. Em suma, a obra vale a pena ser lida para degustar de todas essas características, todo esse domínio da linguagem que Eça de Queiroz tem, mas essa obsessão em chocar, essa crítica ferrenha à fé, à devoção, à igreja, para mim, em muitos momentos, é desnecessária, é cansativa e muitas vezes obscurece todas essas virtudes que eu falei do Eça de Queiroz. Então, por isso, não estará entre os top 10 dos livros que eu mais gostei de ler. Bom, espero que você tenha gostado dessa resenha. É uma resenha, para mim, eu confesso, até diferenciada, porque outros livros existia aquela satisfação de que a leitura tinha sido, nossa, é fantástica, mas essa, por os motivos que eu já falei, que eu não vou repetir, acabou não sendo uma resenha com esse espírito, digamos assim. Mas, apesar da minha opinião não tão favorável à obra, eu espero que você tenha gostado dessa resenha. E se você gostou, por favor, não esqueça de apertar ali no curtir. Eu nunca lembro se é desse lado ou desse lado, mas não esqueça de colocar ali o curtir. Se você não concorda com absolutamente nada do que eu disse, com a minha opinião, por favor, também escreva. Se você concorda também, não deixe de escrever nos comentários. Você comentar ou curtir, na verdade, acaba sendo o meu termômetro para saber como tem sido a receptividade do Resenha Simples aí por você. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima. O canto mais popular, mais